Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Né? Ô, Paulo, eu fui levado de forma assim, como se tivesse desencarnado 2 vezes. Para mim, eu vejo que são aulas, sabe? Porque eu não tenho encontro assim com seres, nunca tive, divinos, lindos e maravilhosos, portas douradas, nunca tive experiência desse tipo. É alguma coisa mais realista de como é, ou é assim que funciona, assim, mais bruto, sabe? Sim, sim. Muito fantasioso, assim, de Sem muito alegoria. enfeite, né? Sem muita alegoria. Uma delas foi que eu desencarnei e eu achei que eu estava desencarnado. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu me vi num lugar, assim, uma cidade pequena, numa espécie de centro, mas aquele centro comercial de cidade menor, e eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu não entendi. E comecei a perguntar onde é que eu estava, para não me respondia, outro não me respondia, outro me olhava, me via, mas eu não perguntava, só via passando, transeuntes, assim, uns me viam, eu, eu, eu vi que tinham aquele contato de olhar para mim, né? E vice-versa, e outros não. Até que um senhor, numa cadeira, falou assim: você não entendeu ainda não? Eu falei assim: entendeu o quê? Você morreu. Você foi morto, morreu. Alguns aí você está vendo que olham para você, esses estão te vendo. Sabe os que você olhou e tentou perguntar, nem olhou para você, eles não estão te vendo, não. Você, que isso, eu morri? É assim? É assim. Pode fazer um teste para você ver. Chega perto de um que não está olhando para você e pega nele para você ver. Eu fui pegar, e como nesses filmes que a gente vê de ficção, né? Eu peguei e a minha mão passou, entrou no corpo de um assim. Falei assim, nossa, morri mesmo. Agora não dei experiência, não, morri mesmo. É E como eu se você fiquei. estivesse aqui na Terra morto, vagando. Exato. Alguns me viam, porque eram espíritos também, Sim. e outros não. A ponto de eu, para testar, enfiar a mão, falei assim, olha, boa notícia que realmente existe vida após a morte. Pensei assim comigo. Mas eu morri dessa vez não é sonho, não. E É, uma experiência continuei a, interessante. continuei a andar, né? Assim, buscando alguma coisa que eu não sabia, andar para onde eu também não sabia. E, para falar a verdade, eu não me recordo alguns passos para frente, não me recordo. Eu sei que quando eu acordei, eu senti um alívio. Eu senti um alívio porque eu achei que eu tinha ido dessa vez mesmo. E percebi também que, de alguma forma, eles tinham me mostrado mais alguma coisa nova. Eu não conhecia essa sensação, né? É um preparo, de repente, né? Um preparo assim, para que eu passe também para frente essa experiência, né, para as pessoas compreenderem e não ficarem brincando com a vida, não, porque Mas tem. pelo jeito foi muito real, né? Foi muito real a Ela experiência. continua e a gente vai para onde a gente merece ir, aquela faixa que a gente pertence. Né? Fazendo uma analogia aí, se você trabalhou, estudou, você tem um nível de conhecimento, né? Mas aqui não. Eu não sei se as pessoas vão me entender. Mas quem Não, faz mas o é bem, isso mesmo. É isso mesmo. quem tem A gente uma vive força. num mundo só, mas a cada pessoa tem uma visão diferente desse mundo, né?
Então, depende do nível de conhecimento que ela tem, de estudos, digamos, em termos sociais, políticos, econômicos, vai depender da sua instrução, sua compreensão do mundo que você vive. Se você está na ignorância, você vai, por exemplo, fazer escolhas erradas, né, na sua vida, mas se você tem um conhecimento de história, de sociologia, de economia, de política, você já está mais consciente no mundo social, no mundo terreno, né? A mesma coisa é do outro lado, né? Você pode ter consciência, níveis de consciência diferentes, né? E acessar coisas diferentes. As nossas atitudes e conduta, né, aqui na Terra determina esse grau de evolução, né? Determina o ambiente que a gente vai, a faixa evolutiva que a gente vai. Ela está bem ligado não, totalmente ligado a tudo, né? Ao aprendizado moral, ao aprendizado de conduta. Então, você vai colher tudo aí que você plantou de bom, você vai encontrar coisas boas também, né? Muitas vezes você vai ter que voltar para a escolinha, né? Dizem que nunca ninguém deixa de evoluir, nem que seja um pouquinho para pior. Mas não fica estacionado, nada fica estacionado. Tudo é movimento constante, né? Você pode até dar passos para trás, mas até esses passos para trás são evolução também. Faz parte da evolução, né? Um recuo estratégico. Isso mesmo. Eu tive outra experiência que eu queria colocar sobre esses ensinamentos de quando a gente desencarna, né? Eu estava numa praça e, de repente, eu tive um mal súbito. E faleci, senti meu corpo sair. E aí eu fiquei consciente, percebi que eu estava consciente e percebi que as pessoas falavam assim, foi mal súbito. Olhando assim para mim, né, tentando ali me socorrer. E eu fui levado para eu brinco com a bola oval. Ou é oval ou é bola, né? Uma espécie de local que tem um formato oval. Eu fui levado e nesses primeiros segundos eu pensei ainda, assim, nossa, eu estou consciente. Será que, como os cientistas falam, que a gente fica com uma consciência por alguns segundos até ela sumir? Será que eu estou sumindo? E aí, de repente, não sumiu. Eu fiquei, olha, eu não sumi. Realmente existe vida após a morte. Eu falando comigo mesmo, né? E entrei nesse lugar, fui conduzido para essa espécie, uma cápsula. É como se fosse um transporte para o seu espírito. Fui levado nesse transporte, tá? Acinzentado, confortável, mas estava assim, preocupação nenhuma com como eu estava de conforto, não. Eu fui levado e por um espaço assim, e eu fiquei meio aterrorizado e comecei a falar pai, porque eu falo Deus, pai, para mim eu falo mais pai do que Deus. Pai, o que isso está acontecendo? Para onde que eu estou indo? E eu comecei a ouvir, à medida que eu caminhava, ouvi sons de coros angelicais. E eu estava muito, assim, meio aflito para saber onde é que eu estava indo. E, de repente, o que está acontecendo? Ficou escuro o ambiente, escureceu. Quando escureceu, é como se alguém tivesse costurado os meus olhos ou passado cola. E eu tentava enxergar alguma coisa pelas frestazinhas entre, talvez, um ponto, a cola, o outro, sabe? Tentando enxergar. E eu consegui enxergar
que a gente estava numa espécie de mata escura, uma floresta escura, mata escura, né? E eu consegui, o ser que estava me conduzindo conversou com outro ser e eu consegui, por baixo assim, olhar e enxergar cabrito, cavalo, né? Daqueles seres mitológicos, né? Sim. Mas eu só enxerguei uma pata, e naquele ambiente escuro que eu não estava me sentindo à vontade. Ele ficou um tempo ali parado, acredito eu hoje, que era para mim entender que era, hoje eu sei, que provavelmente é um umbral, alguma parte do umbral. Não aconteceu nada, eu continuei nessa cápsula e fui deixado num gramado, nada de bonito, normal, igual aqui, com uma elevação assim de grama, de árvore. Eu peguei esse caminho, andei um pouquinho e estava umas 200 pessoas, assim, todo mundo sentado no gramado, esperando alguma coisa. Um ambiente bem terrestre. Eu sentei ali também, né, não entendendo nada, e tinha uma família do meu lado, mãe, pai, com 2 filhos, e a menina começou a brincar comigo, comecei a brincar, criancinha, né? E eu olhando aquilo sem entender, mas tive a impressão, sei, talvez seja uma filtragem, não sei, eu não sei direito o que significava aquilo ali. E a menina começou a me brincar muito comigo, e de repente ela deu uma cutucada assim no meu umbigo, né? E eu falei, para! E nisso aí eu acordei. Fui trazido de volta, mas é um sonho completamente diferente, onde me mostraram uma forma, não sei, de que as pessoas desencarnam no umbral, né? Eu achei muito interessante esse umbral, mas o meu gozado, a perfeição do negócio, no momento que nós entramos nesse ambiente escuro, né, os meus olhos colaram completamente. Eu tentava abrir e não conseguia. Com muito custo, eu entendi que era uma floresta bem escura e via a pata, o cerco, com uma das patas, assim, consegui enxergar e que eu guardei. Achei muito interessante essa passagem. Isso aí pode ter sido apenas para você experimentar como é deixar o corpo, mas pode ter sido também lembranças, né, de vidas passadas, da forma como você desencarnou em vidas passadas. Alguma lembrança? Eu tenho um relato que eu vou emendar aqui, porque são coisas, não sei, né, são muito reais, né? Por exemplo, eu estou em arrebatamento. Eu já tive um sonho de arrebatamento. Eles me mostrando como que seria, ou como que vai ser, ou como que se fosse, né, iria acontecer dessa forma, né? Eu me vi com um ser esse que é meu professor, e ele me levou para um alto assim, e nós ficamos olhando uma paisagem de uma cidade relativamente grande, mas assim, a parte que a gente estava era de bairro, de mais casas, né? E que de repente começou do solo, a arrancar do solo algumas casas, e as casas subiam, e muitas subiam e algumas ficavam. E eu olhei e perguntei para ele o que é aquilo. Eu falei assim, não, o arrebatamento é assim, né? E aquela, assim, onde a minha vista enxergava, aquele fenômeno acontecia de casas subindo como se fosse arrancado da raiz, assim, subindo, mas muito real, sabe? Muito real, assim. Eu não sei, sabe, eu não acredito muito, assim, que vai acontecer dessa forma, né? Mas talvez seja, sei lá, se fosse acontecer, seria assim, eu não sei. Não sei por também é interessante porque era arrebatado a casa, o imóvel, né? Não as pessoas. Não sei se seria para continuar aquilo ali em outro lugar, né? Em outro ambiente. Eu não sei se era bom estar subindo ou estar ficando.
Talvez o ensinamento esteja nesse ponto, Sim. né? Quem merece continuar aqui ou quem merece ir, de repente, para um planeta mais adiantado, ou menos evoluído, ou mais evoluído, né? Eu acho que o ensinamento está nesse ponto, sabe? Porque o próprio arrebatamento, eu não acredito que vai ser disso, não tem isso, não, sabe? Eu acredito nisso. Que quis me dizer é que alguns realmente evoluem e outros permanecem. Pode ser uma alegoria também, né? Uma mensagem através de imagens que a gente entenda. Que a gente tem que pensar sobre isso, né? Jesus ensinou muito sobre parábolas, né? Porque não tinha jeito das pessoas compreenderem naquele tempo o que ele queria dizer, principalmente não, tudo no âmbito espiritual, né? Então ele tinha que soltar as parábolas dele lá e deixar o tempo fazer as pessoas entenderem. Ele dizia: bem-aventurados os justos, porque não os mansos, né? Porque herdarão a terra, né? Sim. É uma mensagem enigmática, mas que dá uma ideia de que alguém ficará aqui para herdar uma coisa boa que vai ter aqui, né? E experimentar uma terra mais evoluída, mas esses precisam ser mansos, né? Pessoas humildes e não podem ser arrogantes e violentos, né? Sim. Mas é bastante interessante, né? Se arrebata, a pessoa ter a visão do arrebatamento, olha só. Você é privilegiado, né? Porque pensar direito sobre isso aí. Mas é na nossa linha mesmo aí de raciocínio, viu? É sobre evolução, sobre merecer. Quem vai mais para cima nas faixas espirituais e quem às vezes permanece estacionado, né? Eu acho que, assim como as pessoas evoluem, o planeta também tem o direito de mudar, de evoluir, de viver diversas fases. A gente sabe, né, pelo estudo geológico, que esse planeta aqui já passou por muitas fases diferentes, né? Teve fases de domínio de determinados animais, ou domínio de fogo, muito quente ele era, né? Ele foi esfriando, e os seres foram surgindo. E os dinossauros, por exemplo, reinaram aqui por milhões de anos, né? Muito mais tempo do que nós que estamos aqui. O ser humano mesmo, assim como nós somos, né? O Homo sapiens está aqui não faz nem 1 milhão de anos. Então, pode ser que no futuro uma nova espécie aí de seres humanos mais evoluídos possam viver aqui no planeta mais agradável e viver essas experiências também. Na carne, porém, numa energia bem melhor do que a nossa, né, hoje em dia. Mas essa dinâmica tá boa, de você contar uma experiência, a gente comenta ela, você conta outra, porque aí não fica tudo para o final, né? Não se distancia das experiências, né? Os comentários. Bom que você também está me dando uma aula aí também. Estou aprendendo muito com você. Nada, não. Eu só falo o pouco que eu sei de ouvir experiências. Eu ouço experiências. Você sabe tudo para mim é aprendizado. Nossa, com você está sendo ótimo aí. As suas entradas aí, tirando até um pouco minhas dúvidas aqui também. Como eu te disse, né, eu não tenho oportunidade de contar isso para ninguém, né? Você é o primeiro que eu estou me abrindo assim, aos pouquinhos, assim. Para mim é um prazer e uma honra muito grande. Prazer e uma honra estar aqui, recebendo em primeira mão aí esses relatos, proporcionando essa oportunidade. Mas eu sou apenas um elemento aqui, não sou eu que estou fazendo isso, né? É o pouco que eu sei, e você está dando sua colaboração aí, mas quem faz tudo é ele. E tanta gente que está nos vendo aí no mundo inteiro, porque esse canal é visto em todos os continentes, né? Ele não tem muito, assim, muitos inscritos como alguns outros, né? Tem cerca de 40 mil inscritos, mas... Por enquanto.
Mas cada um tem seu público, né? Às vezes a gente estaciona assim. O estilo que eu trabalho é um estilo que não agrada a todo mundo, agrada a uma determinada faixa de pessoas. É como a frequência espiritual. Tem gente que Sim, se sintoniza com aquela frequência, mas não são todos, né? Então, no meu caso, eu sei que tem gente que gosta muito do nosso canal e do estilo que a gente trabalha, e tem gente que detesta, né? é. Então, a gente está trabalhando para quem gosta, não sei quantos são. Hoje melhorou, sabe, ô Paulo? Mas até pouco tempo atrás, se você É, falasse que era espírita, é o sinônimo de macumbeiro, né? O pessoal fala, é, acho que até hoje, viu? Tem alguns aí, não precisa citar é. a religião, né, que acha que quem mexe com o espírito é macumbeiro. Não Feiticeiro, sou espírita, não sou católico, não sou evangélico, não sou judeu nem hindu, mas eu absorvo as informações que vêm de toda parte, né? Vem das sim, experiências, vem das tradições, das diversas tradições, e aí eu faço comparações entre, digamos, o que Jesus ensinou e o que as EQMs nos ensinam, as experiências fora do corpo, o que Buda falou e o que Jesus falou, o que Krishna falou, e saio fazendo essa conexão. Mas eu não sigo nenhuma denominação, né? Eu não sou sim. espírita e gosto muito dessa liberdade de aprender, seja de onde for que venha a informação, né? Ah, importante. Muito bom essa liberdade, né? Uhum. Bastante interessante. Eu vejo assim, ninguém pode tirar isso da gente, né? Essa É, liberdade no é. Brasil, né? A gente poder se manifestar, seja qual forma for, e respeitar, né? É, Principalmente, graças a Deus né? vivemos num país que tem essa liberdade. Tem outros que não tem, né? Tem países aí que você não pode dar um pulo fora, que você está cometendo um crime, né? No tempo de É, Jesus era assim, né? No tempo de Jesus, quando acusaram ele, foi de heresia, né? De blasfêmia, né? Porque ele falava é, coisas que não casava com aquilo que era a norma da época, né? E ele exatamente. não teve essa liberdade, né? Mas graças a Deus nós estamos tendo. Na verdade, ele foi morto pelos seus, né? Foi morto Foi. pelos seus, vamos É, dizer assim, por pelo próprio povo. questões. Os É, argumentos foram religiosos, as razões foram outras. Razões foram ameaça de poder, ameaça de quebrar aqueles esquemas, né, que os sacerdotes ganhavam dinheiro na época. Ele isso ameaçou tudo isso. Aí ele ameaçou tudo isso e foi para a cruz. Mas os argumentos foram religiosos, morais, né? Como hoje em dia sim. também são. Mas é só argumento. Eu ia falar com você desse irmão meu que faleceu também. A minha mãe vai fazer 2 anos, então ele vai fazer 3 anos. Né? Sim. Eu tive 2 encontros com ele. O primeiro, como eu disse, eu me aposentei e continuo trabalhando, né? Eu estava numa dúvida aqui tremenda de que trabalhar em casa como autônomo e com internet, com algumas coisas, né? Uhum. E estava meio sem saber o que fazer. E eu tive um encontro com ele maravilhoso, onde ele me deu tanto conselhos mesmo, do que fazer, de orientar mesmo, uma coisa impressionante, sabe? Uhum. Impressionante mesmo, porque como se eu tivesse encontrado realmente em vida com ele. E ele me aconselhando o que fazer, para onde ir, o que você deve fazer assim, deve testa aquilo, veja aquilo. É, E maravilhoso esse encontro, né? é, Primeiro. Depois, algumas noites depois, eu tive um outro encontro com ele. Esse vale a pena destacar, porque ele me levou para fora de casa, assim, e me mostrou, ele, como se abrisse uma tela, ele abriu uma tela grande de televisão
me mostrando ele com os dois sobrinhos, que são filhos dele, quando os dois meninos eram pequenos, ele brincando com os filhos. Porém, quando eu olhei, a gente não estava na tela, mas a gente estava dentro. A gente estava no passado. Sei. Você reviveu o passado. Exatamente. Ele mostrando como ele cuidava dos filhos, o carinho dele, o trabalho todo que ele teve, né, com os meninos, né, a paciência, o carinho. E a gente, de enxergar uma tela, nós entramos dentro da tela. Voltamos naquele momento temporal ali. Sim. Achei realmente interessante, né? Se realmente a gente pode... Tem alguns relatos assim, né? A própria doutrina espírita, eu não sei se você já viu isso, fala sobre essa liberdade que a gente vai ter, enxergar o que a gente fez, né? Passado, ter uma noção com a imagem realmente do que fizemos, realizamos aqui. E o interessante de me ver dentro disso, né? Pela primeira vez, de uma cena do passado dele, e não numa televisão, como se fosse uma imagem de TV, mas lá dentro. A quem pergunte, existe a viagem no tempo? Hoje em dia eu digo que sim, porque eu já vi muitos relatos da pessoa não só ver, mas entrar mesmo na vida, na vivência do passado ou do futuro. Né? Você vive, por exemplo, nas EQMs, às vezes é mostrado para você o futuro. E às vezes não é nem o futuro que vai acontecer, é um provável futuro. Digamos, a pessoa diz assim, se você ficar aqui agora, você pode ficar, mas vai acontecer isso e isso. Veja lá o que vai acontecer. Então ele vê o filho, como é que vai se desenvolver, o irmão, a mãe, o pai. Aí, muitas vezes, ele decide, não, eu vou voltar, eu não quero que isso seja assim, não quero que o futuro seja esse. Eu quero voltar porque eu quero continuar ajudando eles para ter um outro futuro, não esse. Quer dizer, existe o futuro real, existe o futuro hipotético, existe o passado, tudo isso, lá do outro lado, é relativo, né? Aqui é que é linear, mas lá não. Do outro lado, você viaja. É isso mesmo. Eu concordo com você. Vamos aproveitar, aprender a entender muito dessa, como alguns relatos que eu entendi, né? E como uma oportunidade de aprendizado muito grande. E eu queria destacar aqui só mais dois, aí, se você me permitir. Tem mais, mas eu sei que a gente tem tempo também, né? Mas a gente pode fazer outros encontros, a gente faz outros encontros aí no futuro, né? E esse está dentro do tempo possível, né? Sim. Com a minha mãe, que eu falei com você que faleceu vai fazer 2 anos em dezembro, eu tive um encontro com ela bastante interessante, porque eu fui levado por um ser e eu percebi que a gente estava indo para cima, um voo, e a princípio eu não vi ninguém, mas eu percebi que ele estava sendo levado. E eu perguntei quem é que estava comigo, e apareceu um rapaz, mais ou menos 30 anos, mas com uma áurea muito completa, assim, bastante interessante, e brincou comigo. Você está me vendo agora? Esse negócio, estou te vendo. Agora eu estou. Aí, pessoal, é um bom sinal. Se você está me vendo, já é um bom sinal. Fica tranquilo. Pessoal, beleza, mas nós estamos chegando. Aí chegamos, ele me deixou num lugar normal também, terrestre, normal. E eu encontrei com a minha mãe, com as tias, as irmãs dela que faleceram, 3 tias, 4 ou 5 total lá no total.
E todos me receberam maravilhosamente bem, com muito carinho, minha mãe, né, em especial. E a gente conversou muito sobre tudo. Eu confesso a você que eu não me recordo assim, de detalhes de conversa. Acredito que não dá para você lembrar de alguns detalhes, sim, mas assim, do formato, né? E depois de muita alegria, muita risada, muito carinho, muito amor ali naquele ambiente, né? Esse mesmo ser, você agora vem cá comigo, vamos ali comigo. Mais ou menos isso. E me levou para uma casa, em direção a uma casa, e eu tinha uma sensação muito boa que eu ia encontrar alguém muito especial. E você, olha, você vai ver uma pessoa que você fica desejando e pedindo para ver quando você desencarnar. Eu achei que era Jesus, assim, então, o ídolo maior, né? E, assim, eu vou ver. E naquela expectativa, uma alegria mesmo grande, muito verde, assim, muito verde, da folhagem, em uma casa simples, e eu parei na porta. Quando eu parei na porta, eu percebi que dentro dessa porta estava havendo uma reunião, uma sala, alguma coisa assim, e senti uma energia muito forte, meu. Eu falei assim, não, eu vou encontrar com ele. Eram entidades muito fortes que estavam ali, muito positivas. Sim. E na hora que eles estavam me preparando para eu ter esse encontro com esse ser, né, de luz, posso dizer quem era, teve uma espécie de contra-ordem e me mandando retornar, porque eu não teria esse encontro naquele dia. Não teria. Eu disse, não, pode voltar. Foi abortado o passeio. Foi abortado. E eu fiquei triste, mas em momento algum também fiquei, assim, demonstrei, né, assim, ficar chateado, assim, né? Entendi. A palavra correta é entendi. Aceitou, né? Aceitou, né? Aceitei. E me lembro que depois as coisas continuaram. Eu retornei ao corpo, acordei, e ficou essa lembrança também do encontro com a minha mãe e esse ser de luz aí que eu estava na expectativa realmente de ser Jesus, né? Para mim seria o maior presente, de maior merecimento, né? Mas eu entendi que era um ser de luz, sabe? Você percebe, é igual aquela sombra que eu relatei no princípio, né? Aquela paz, aquela coisa indescritível, assim, de prazer, de querer ficar, mas eu sou obediente, eu voltei sem brigar. Ainda não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Você vai chegar lá. Tomara que demore ainda, não estou com pressa, não. Só se for a passeio, né? A passeio, tudo bem. Não, enquanto a gente tiver motivos para ficar aqui, não que a gente não queira morrer ou tenha medo de morrer, mas a gente tem nossos filhos, né? Nossos netos, nossas esposas, às vezes. Eu digo à minha esposa que eu quero que ela morra antes de mim. Aí uma vez eu estava dizendo isso a um amigo e ele disse, mas rapaz, como é que você diz uma coisa dessa da sua esposa? Quer que ela morra antes de você? Eu digo, porque eu não quero que ela fique sozinha. Eu quero que ela me tenha até o último dia cuidando dela, entende? Se eu for embora, ela vai ficar só, eu não quero. Mas é mesmo. Mas as mulheres, elas acho que vieram para viver mais que a gente mesmo, né? É difícil a gente ver um viúvo, né? A gente vê quase sempre viúva, né? Existe uma tendência dos homens morrerem primeiro. Deve ser merecimento, né? Talvez que seja, né? Os homens irem na frente. Eu não sei. Talvez merecimento dela de se livrarem de nós por algum tempo, né? Deve ser um compartilhado desses merecimentos aí. Descansar um pouquinho desses homens antes de ir embora, para restaurar as energias.
Olha, mas você disse que Entendeu? tinha mais uma, né? Tem mais uma ainda que você gostaria. Eu queria iniciar, né, com o meu primo, que eu falei que tive vários encontros, né? E o último encontro ele falou assim: olha, eu tive autorização para te fazer uma revelação. Depois disso, tive aquela última, né? Que eu vi no Sim. formato natural de um normal. Mas ele falou assim: olha, eu tenho uma revelação. Eu vim para te fazer uma revelação e provavelmente eu não vou ter autorização de te encontrar mais. A revelação vem do alto, né? Vem do superior. E quero que você leve uma mensagem com uma palavra-chave, uma palavra que está esquecida, e que é a palavra humildade. O Hum. grande segredo, a avaliação hoje do ser humano maior é pelo grau de humildade. A humildade, ela abrange a caridade, né? Tem um ditado no Espiritismo, né? Não sei se dá muito, assim, de outros, que é sem caridade não há salvação. Você já deve ter É, ouvido isso. já, Mas já ouvi ele diz falar. a humildade primeiro, né? Porque para ser caridoso tem que ter humildade, né? Não adianta Ah, você é. fazer caridade Com para ganhar arrogância, né? É. arrogância. Então, assim, deixa eu contabilizar uns pontos aqui para mim, aqui, eu vou fazer caridade para me colher lá no futuro. Não, tem que ser do coração, né? Ter É, verdade. humildade. Né? Então, Uhum. assim, a revelação que ele me disse estava O resumida valor na da palavra humildade. valor da humildade, né? E para as pessoas pesquisarem, quem não entender, buscar mais o significado da palavra humildade, humildade de tratar as pessoas, né? De tratar o ser humano, o semelhante, né? Tratar um animal, de tratar meio Sim. ambiente, tudo resumindo nessa concepção de humildade do que nós somos mesmo, né? Somos um Uhum. ser ali, criado por Deus, né, pelo Criador, mas que a gente tem que saber o nosso lugar, e saber respeitar o que está em volta, que tudo é criação dele, né? É. Tudo Assim, é não vou sair criação. chutando todo mundo, chutando seja lá o que for, né? Então, hoje eu tenho humildade, eu busco a humildade, é difícil, né? Então, Uhum. assim, as palavras, arrogância, né? Essa coisa de tem muita gente que fala muito sem ser arrogante, né? Que é esse mal que as pessoas fazem de corrupção aí, pensa no que vai acontecer quando se retira dinheiro de uma É. saúde, né? Falando a nível político, não, sabe? É a nível mesmo Uhum. pessoal, de levar vantagem, né? De Sim. prejudicar, de É. mentir. Né? Aí você tem que aprofundar o que é humildade para cada um. Né? Cada um tem que entender por que é importante, né, ser humilde, ser verdadeiro, né? Ser Sim. verdadeiro. E buscar também melhorar. Buscar a melhor interior, a melhor interior. Uhum. É essa que Uhum. conta, né? É. Não é o que você tem, o que eu tenho, o carro, o que tem dentro da geladeira, mas o que tiver, conviva Uhum. com o seu eu verdadeiro, né? Sem se Uhum. preocupar com muita coisa, que tudo é passageiro mesmo, Uhum. e a gente, repito, entender, aprofundar na palavra com que as pessoas hoje são avaliadas na espiritualidade, né? Que a palavra-chave é a humildade. A palavra-chave Uhum. humildade está muito ligada à conduta verdadeira, né? Do É. entendimento verdadeiro, a sua É. importância para as pessoas e para onde nós viemos, né? De onde nós viemos. Uhum. É verdade. É muita coisa que a gente tem que aprender, né? Tem que aprender a humildade, o amor incondicional, o perdão, tudo aquilo Sim, que Jesus, né, ensinou. Não, quando eu falo Jesus, não falo da religião, né, mas falo sim, do ensinamento sábio, da revelação que ele veio trazer para a gente, do que é que realmente é valor, né? sim. E a humildade foi uma das coisas, um dos exemplos mais fortes que ele nos deu, né?
da humildade. Sim. Ser humilde sem ser bobo, né? Porque ele disse, seja humilde e simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, né? Então, não é a pessoa humilde, não precisa ser bobo, mas ser simples, reconhecer seu lugar verdadeiro, né? É muito ligado à verdade de cada um, né? A verdade interna de cada um, né? A gente quer ser o que não é, ou finge ser o que não é, e tem que ser o que você falou aí, esse equilíbrio, né? De ser humilde, mas ser também não é para ser bobo, não. Exatamente. Não deixar que os lobos... Um texto todo, sabe? Eu tenho um texto todo, assim, escrito sobre o que ele fala da humildade, mas eu só fiz um resumo, né? Da palavra-chave da humildade, né? E inclusive, cada cultura tem um significado, né? E aprofunda mais, outros menos. Então, eu achei muito, muito bacana, assim, esses encontros que eu tive com esse primo, né? E o que ele me disse, o que ele me relatou em 4 ou 5 encontros. E depois ainda com uma mensagem bonita, né? Uma mensagem de amor, de cuidado, de carinho, atenção aí. E alerta, né? Vamos ser mais humilde aí, viver mais da realidade de cada um e respeitando, né? Respeitando o que está em sua volta. Exato. Os animais, as plantas, o planeta, os vizinhos, né? As pessoas que passam na rua. Dentro do trabalho, né? Respeitar cada um. Que essas suas palavras aí penetrem nos nossos corações e nos corações de todos que estão nos ouvindo e nos vendo aí no mundo inteiro, e que seja nossa pequena e humilde colaboração para a evolução do nosso planeta, da consciência universal, né? Nesses tempos que a gente vive, né? Você vê aí guerra acontecendo, né? Essa guerra não acabou por arrogância lá da Ucrânia com a Rússia, tá? Arrogância. Um não quer falar que perdeu, o outro não quer, e aí vai embora. Tá lá. Eles são capazes de destruir o mundo, mas não mexe um milímetro na arrogância, não diminui, né? Então, a gente entende o significado do recado, né, de prestar atenção na palavra humildade, no seu significado, né? Para evitar, a gente está falando aí que poderia essa guerra ter acabado, eu já li várias matérias, que é por arrogância pura, um lado não quer falar que perdeu. Vamos cada um dentro do que acredita, né, mentalizar coisas boas, atitudes sérias, né, desses comandantes aí, e que a gente, como humanidade aí, não tenha obrigação de ficar vendo essas barbaridades todas aí, que não estão divulgando, mas estão mais acirradas hoje, no dia 18/10/2000, estão mais acirradas do que nunca. Muita ameaça, né? Ameaça de destruição total. E usarem armas mais potentes, mais fortes, que destroem mais. Complicado, viu? Complicado. Mas a gente chega lá. Apesar de nós, o planeta vai conseguir evoluir e se tornar o que ele tem que se tornar, porque os planos de Deus são superiores às nossas arrogâncias. A gente chega lá. Sim. Exato. Eu queria te agradecer muito, Paulo, pela oportunidade que você está me dando, né? Tomara que a gente tenha outras oportunidades. Se Deus quiser. Aqui, eu vou fazer um roteiro para mandar para você o material aí. Porque os meus relatos, não sei se você percebeu, né, não tem muita fantasia, né? Não tem muita ornamentação, né, de anjos lindos e maravilhosos. Assim. São coisas e fatos assim para me mostrar mesmo. Eu me considero
eu fui uma espécie assim de escolhido para ter esse tipo de sonho, mas não para fantasiar, né? Mas para mostrar, né, uma coisa como é, realmente, como será, né? Porque a gente tem que estar preparado, né? Aquele que não acredita em nada, ele corre um sério risco de desencarnar, fica perdido, sem saber o que é que Sem está saber o que acontecendo. aconteceu, sem saber para onde ir, perdido aqui no planeta, vagando, né? Sem ir para outros planos superiores. E sem aceitar que faleceu, né? Tem até fica perdido, não entende que foi embora, não. Né? Por teimosia. Né? É isso. É verdade. Mesmo. Ok, Tarcísio. Então, esse chega agora o momento mais difícil para mim, que é o momento de terminar a nossa conversa, porque é tão boa, né? Que se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite adentro falando dessas coisas. Mas sim. Eu agradeço também a sua participação, sua colaboração. Espero que você tenha ficado feliz com essa participação, essa oportunidade que nós tivemos aí de dialogar esses assuntos. Mas, se Deus quiser, teremos outros, né? Como você vai enviar aí para mim as suas anotações que você quiser enviar, e a gente marca outro dia para aprofundar nossas conversas, tá certo? É bom que as pessoas que estão nos vendo saibam, né, que esse encontro ele foi meio que em cima da hora, então assim, eu não preparei nada, né, apesar de ter muitos casos, né, muitos relatos, mas eu não tive tempo de separar os mais interessantes, é tudo muito assim autêntico, né, sem preparação para agradar ninguém, apenas relatando mesmo experiências que eu tive. Pois é, eu tenho até um lema nesse canal, que é o seguinte: é um canal descontraídamente sério. Quer dizer, o assunto é sério, a gente trata tudo com seriedade, mas com descontração, com espontaneidade. Então, essa questão do preparo, da organização, não faz tanta falta, porque a gente, de qualquer forma, passa a mensagem, vive essa experiência de amizade que vai se construindo aí entre a gente. Então, é o nosso estilo, né? É assim mesmo. E é isso. Tenho certeza que em breve aí, esse canal, como você disse, é novo, mas os temas são muito relevantes para a gente ir tirando as conclusões, né, e aprendendo, aceitando algumas coisas que podem ser, sim, verdadeiras, né? E que esses depoimentos, não só meu, como de outras pessoas, eu quero dizer que quem tem essas experiências, é difícil a gente vir, sentar em frente o vídeo aqui, fazer o vídeo, né? Eu acredito que muita gente tem essas experiências, mas tem vergonha de contar, né? Eu mesmo relatei que talvez não foi a primeira vez que eu falo de vários assim, abertamente com alguém. Então, eu quero aí convidar as pessoas que têm realmente tido essas experiências, né, fora do corpo, e foram verdadeiras, sim. A gente sabe distinguir quando é sonho e quando é alguma coisa a mais. Que ideia, procura o canal aí, faça seu relato, conta a sua experiência, porque isso ajuda a gente a entender um pouco do mundo espiritual que nos aguarda. Podem ter certeza disso. As coisas não acabam por aqui, não. Tem muito pela frente. O que for possível a gente acessar estando aqui, a gente vai correr atrás, né? Dessa verdade que liberta a gente de tanta coisa negativa que tem aqui nos prendendo, né? Então, Tarcísio, fica na paz e não esqueça da gente. Procure a gente aí quando tiver. Você pode até elencar algumas outras experiências aí e dizer, olha, eu estou aí com algumas experiências e gostaria de marcar mais um dia. A gente marca e você volta, tá bom? Sim. Eu só queria falar para as pessoas aí que estão nos assistindo
que a gente tem mais coisas. Quem tem esse tipo de relato, né, sempre tem, fica só em um, dois, né, é diferente da EPM, né, a gente acorda bem, acorda às vezes um pouco ofegante, mas sentindo bem, né, e que vale a pena a gente compartilhar as nossas experiências, não fica guardando só para si mesmo, tem que soltar, tem que julgar, passar para frente, né? E agradeço mais uma vez você, viu? Obrigado também, obrigado pela força aí. Eu não ter preparado outros relatos, como eu disse, eu tenho anotado, né? Mas bom que foi tudo bem natural, como você disse, né? Mas acredito que alguma coisa aí de importância para as pessoas, principalmente, que se interessam e que provavelmente vivem essas situações. Agradeço e desejo boa noite a todo o seu público. Meus irmãos, fiquem na paz. Obrigado. Em nome de todos eles, eu agradeço a você. Então, fica na paz e a gente vai se falando aí, tá bom? Ok. Boa noite a todos aí. Obrigado. Obrigado. Boa noite.